questão especial que você tem. Então, toda a primeira parte desse primeiro tratado vai ser a discussão do que é a intemperança e do que é a devassidão. E ele faz uma diferença entre o intemperante e o perverso, o devasso, dizendo que o intemperante, ele é fraco, ele não consegue dirigir o seu comportamento. Ele não é senhor da sua própria casa. Vai ter uma frase que diz: o eu é senhor da sua própria casa. O Aristóteles diria: o intemperante não é senhor da sua própria casa. Ele não consegue dirigir os seus passos, ele não consegue fazer suas escolhas, ele é levado. Ele tem uma passagem que ele é como um camaleão, dependendo da circunstância, ele muda de corpo, né? Ele reage, mas ele não consegue se conduzir. Enquanto que o perverso, o devasso, não, há uma corrupção do princípio. Ele deseja o mal, ele faz o mal conscientemente, ele escolhe o mal. E Aristóteles aí vai dizer que ele, a perversão, né, se aproxima da barbárie, se aproxima da doença, da loucura, né, é um desvio, é uma corrupção do princípio, é um pouco o retrato que ele vê hoje do psicopata. Ele ignora as normas sociais e que age em busca do prazer sem nenhuma consideração com as normas vigentes. Ele diz que o perverso é injurável, não há como enganar, ao passo que o intemperante não. O intemperante, ele é menos culpado, né? Ele não tem força, ele não consegue resistir ao prazer, ele não consegue resistir ao desejo, mas ele é curável, tá? Porque ele sabe que está errado, ele pode se arrepender e ele pode voltar para o caminho da virtude. Ao passo que o devasso não. E a gente se pensar no homem como animal político, isso é perfeitamente coerente. Aquele que despreza as regras sociais, ele está corrompendo o animal político que ele é. Né? Ele está deixando de realizar a sua natureza de animal político. Ele se torna incapaz de conviver com os outros e, por isso, ele deixa de lado a própria humanidade. Então, ele vai dizer a deformação, é a doença, é a loucura, e ele cita alguns exemplos horrorosos aí, de práticas devassas, que contam, que ele ouve dizer e que ele traz aí na ética para ilustrar como é que são quebras de regras fundamentais que o devasso absolutamente ignora essas regras e passa por cima delas. Então, buscar o prazer e fugir da dor é inerente à natureza humana. Não só a natureza humana, mas todo ser da natureza, todo ser vivo em geral, atua em busca do prazer e foge da dor. Isso seria indicativo, né, de que o prazer tem um papel vital, ele tem uma função vital e uma função de reforço da atividade. Quanto mais prazer eu tenho com a atividade, mais eu tendo a permanecer nessa atividade. A fuga da dor, a fuga do sofrimento é uma proteção da natureza contra aquilo que faz mal, contra aquilo que fere, contra aquilo. Então, prazer e dor seriam instintivos, seriam inerentes, espontâneos, a gente diria instintivo, né, do ser humano. E não só do ser humano, isso ele compartilha com todos os entes da natureza. O fato de compartilhar com todos os entes da natureza, inclusive com os animais, não é um bom indicativo para a questão. Significa que não é aquilo que é propriamente
é baixa. Então, buscar o prazer e fugir da dor é uma tendência universal. Tá? Mas, se o homem se entrega sem outra medida ao prazer e à dor, ele se iguala totalmente ao animal. Então, a questão que ele vai trabalhar aí muito, né, é como ter prazer com o bem e sofrer com o mal. Na hora que nós conseguirmos juntar prazer e bem, e dor e mal, aí a questão está resolvida. A virtude deve ser alguma coisa prazerosa. Você deve sentir prazer na virtude. Não é uma visão ascética, não é uma visão de sacrifício, não é uma... Não. O prazer deveria ser alguma coisa que coroa a vida humana, que embeleza a vida humana. Ele usa o termo coroa a vida. O homem, né, é um ser de carência, é um ser desejante. Na ética de Eudeu, ele diz: o nosso bem-estar depende de algo diferente de nós. Então, ele está sempre em busca de alguma coisa diferente de nós. Nós somos carentes e, pior, o desejo em si mesmo é cego. O desejo é cego. Quer dizer, é preciso que o intelecto dirija o desejo, porque ele mesmo é errante. Tá? Ele é errante. Na política ele diz: o prazer é sem limites. O Epicuro retoma isso, dizendo que diante do infinito dos desejos, a maior riqueza é o Deus. Quer dizer, não há limite para o desejo. Tá? E, justamente, é preciso encontrar um meio, né, de lidar com isso sem provocar, sem distorcer a natureza, mas ao contrário, possibilitando que ela se realize em Deus. Então, ele vai dizer que bem e prazer não pode ser tomado no sentido. Tem aquilo que é bom em si mesmo, aquilo que é bom relativamente ao momento, à disposição, às circunstâncias. Os objetos que proporcionam prazer podem ser em si mesmos agradáveis, ou agradáveis para uns, não para outros, agradáveis em certas circunstâncias, para outra. O mesmo objeto para uma pessoa saudável é agradável para um doente, não é? A diferença que separa os diferentes objetos agradáveis se estende aos prazeres que eles representam, que eu tinha referido mais atrás. O prazer está ligado ao uso que nós fazemos das coisas. E o prazer é aquilo que devolve a disposição natural à sua vida. Então, se você tem fome, você come e aí você volta a um estado de plenitude. Se você tem sede, se você está cansado, enfim, há essa questão da carência e da plenitude, né? Aquilo que vem satisfazer a nossa carência é fonte de prazer. Mas essa definição também não é suficiente. Porque existem prazeres que não podem ser referidos a uma carência anterior. Que carência eu posso me referir para dizer do prazer da música, ou do prazer da lembrança, ou do prazer do estudo? Não há uma carência anterior que tenha provocado o prazer. Então, essa definição é boa, existe o prazer nesse processo de carência e satisfação, né? Mas isso não dá conta da complexidade que é a questão do prazer. Então, ele vai criticar os platônicos, em especial os Speusippos, né? Que diziam que o prazer estava sempre ligado a um excesso e que por isso devia ser evitado.
e que ele se opunha à justa medida, e Aristóteles diz que não. Não é essa a questão que está em jogo. Nós não fugimos do excesso de dor, não existe justa medida da dor, e em certos campos também a gente vai ver que não pode existir excesso de prazer. Onde há excesso, não há excesso de bem, e o prazer associado ao bem também não pode haver excesso de bem. Tá? A classificação das virtudes, fazendo o que Aristóteles diferencia as virtudes em virtudes morais ou éticas e virtudes dianoéticas do conhecimento e da intelecto. As virtudes éticas, elas se caracterizam pela justa medida. Você já deve ter ouvido falar, né? A virtude está no meio. Né? A virtude é aquilo que se afasta tanto do excesso como da falta. Então a coragem é a justa medida entre a covardia e a debilidade. Debilidade é o excesso, covardia é a falta, e a coragem é a justa medida. No plano do conhecimento, no plano da sabedoria, não há excesso de prudência e não há excesso de sabedoria. As virtudes intelectuais, elas já não se caracterizam pela medida, elas são simplesmente excelências. E o prazer, naturalmente, ligado a essas virtudes, também não pode haver excesso desses prazeres. Então, o prazer provém da atividade livre de uma disposição. Todos consideram a vida agradável. A noção de prazer une-se com razão à noção de felicidade. Todos, em alguma medida, obtêm prazer da mesa do vinho e do amor.